10 segredos que você não sabia sobre o 007. Se preparem, porque o último segredo vai virar de cabeça para baixo tudo o que você sabe sobre o James Bond. Imaginem só, um mundo onde James Bond não é a cara do Sean Connery. Difícil de acreditar, não é? Afinal, ele se tornou sinônimo do personagem, com seu charme inconfundível e presença marcante. Pois é, os produtores de 007 contra o satânico Dr. No, o primeiro filme da franquia, não conseguiam visualizar o Connery como o espião elegante que eles buscavam. Eles tinham uma visão muito específica para James Bond, alguém que exalasse sofisticação e elegância. Para eles, ele era bruto demais, um ator com um passado em filmes de ação baratos. Connery tinha uma imagem de durão, alguém que não se encaixava no perfil refinado que os produtores imaginavam para o agente 007. Mas, no último teste, algo aconteceu. A ficha caiu para os produtores. Eles perceberam que a crueza de Connery poderia ser moldada em algo único. Durante os testes, ele demonstrou uma confiança e um carisma que eram inegáveis. Aquela crueza que antes era um problema, se tornou um charme irresistível. Connery trouxe uma nova dimensão ao personagem, combinando a brutalidade com uma sofisticação inesperada. Connery agarrou o papel com unhas e dentes, e o resto, como dizem por aí, é história. Ele redefiniu o que significava ser James Bond, estabelecendo um padrão que muitos tentaram, mas poucos conseguiram alcançar. Sua interpretação deixou uma marca indelével na cultura pop e no cinema. James Bond pode até parecer pura ficção, mas a verdadeira história é muito mais profunda. Ian Fleming, o criador do Bond, se inspirou em um agente de verdade, Sidney Reilly, conhecido como o As da Espionagem. Reilly, um agente secreto britânico, era mestre em disfarces e armações. Suas missões o levaram para os lugares mais remotos do mundo, onde ele se infiltrou em governos estrangeiros. A influência do Reilly no Fleming é inegável. Dá para ver traços do As da Espionagem na personalidade do James Bond. Um martini. Batido, não mexido. Essa frase virou sinônimo do James Bond. Mas, para quem entende de coquetéis, pedir um martini batido é quase um sacrilégio. Bater a bebida com gelo dilui o álcool e acaba com as nuances de sabor. Bond não está só bebendo, ele está mandando um recado. Escolher um martini batido é provocação pura, um jeito de mostrar que ele está no comando. As cenas de ação do James Bond são de tirar o fôlego, e muitas dessas acrobacias são de verdade, realizadas por dublês que colocam suas vidas em risco. Em 007 contra o Foguete da Morte, Bond escapa da morte pulando de paraquedas de um penhasco. Só que, durante as filmagens, o paraquedas do dublê não abriu direito. Ele se machucou feio, mas sobreviveu para contar a história. James Bond pode parecer só um passatempo, mas a franquia 007 já foi alvo da censura em vários países. Desde o seu início, os filmes de James Bond têm sido um fenômeno cultural, atraindo milhões de espectadores ao redor do mundo. No entanto, nem todos os países receberam bem as aventuras do agente secreto britânico. Em 1962, 007 contra o Satânico, Dr. No estreou nos cinemas do mundo todo. Este foi o primeiro filme da série e rapidamente se tornou um sucesso de bilheteria. As pessoas estavam fascinadas com o carisma de Sean Connery e as emocionantes cenas de ação. Só que o filme foi proibido em vários países, incluindo Cuba, Coreia do Norte e várias nações árabes. A censura não foi apenas uma questão de conteúdo, mas também de política. Governos temiam a influência cultural e as mensagens implícitas de um agente ocidental. A Guerra Fria estava no auge, e a figura de um agente secreto britânico combatendo ameaças globais não era bem vista. A tensão entre o Ocidente e o Oriente era palpável, e filmes como Dr. No eram vistos como propaganda ocidental. A censura de Dr. No
serve para lembrar que James Bond sempre foi uma figura polêmica. Desde o início, ele foi um símbolo de poder e sofisticação, mas também de controvérsia. As suas missões muitas vezes refletiam as complexas realidades políticas da época. Ele refletia as tensões geopolíticas e as ansiedades da época. Cada filme de James Bond não era apenas uma aventura, mas também um comentário sobre o mundo em que vivíamos. A censura e a controvérsia em torno de Dr. No são um lembrete de como o cinema pode ser uma poderosa ferramenta de influência cultural e política. O Aston Martin DB5 prateado é tão icônico quanto o próprio James Bond, mas ele quase perdeu o papel para outro carrão britânico, o Jaguar. No começo da produção de 007 contra Goldfinger, os produtores imaginavam o Bond ao volante de um Jaguar E-Type. Mas a Aston Martin, querendo fazer propaganda do seu novo DB5, fez uma proposta irrecusável para os produtores. O Aston Martin DB5, com seus gadgets, roubou a cena em Goldfinger e se tornou o carro oficial do James Bond. Em 2012, na abertura das Olimpíadas de Londres, o mundo viu um encontro épico a Rainha Elizabeth II e o James Bond. O agente secreto, interpretado pelo Daniel Craig, invadiu o Palácio de Buckingham para escoltar a rainha até o evento. A própria rainha topou participar, mostrando que leva tudo na esportiva. A participação da Rainha Elizabeth II em um curta-metragem do James Bond mostra o impacto cultural da franquia. Os gadgets do James Bond sempre foram um barato à parte na franquia. Muitos desses dispositivos são inspirados em tecnologias reais, desenvolvidas por agências de inteligência como o MI6 e a CIA. Cientistas e engenheiros trabalhavam em laboratórios secretos, criando ferramentas de espionagem e combate. Um exemplo clássico é o sapato com telefone usado pelo Bond em 007. Os diamantes são eternos. Os gadgets do Bond são um lembrete de que a linha entre a ficção e a realidade é tênue. 3 dígitos simples que transmitem poder e mistério. O número 007 é mais do que apenas um código. É um símbolo de intriga e aventura. A inspiração para o código 00 vem da Primeira Guerra Mundial, quando os britânicos usavam números para identificar suas mensagens secretas. Esses códigos eram vitais para a comunicação segura e estratégica durante os tempos de guerra. Mensagens com o prefixo 00 eram consideradas de extrema importância. Elas carregavam informações cruciais que poderiam mudar o curso de batalhas e, eventualmente, da guerra. Depois da guerra, o sistema 00 foi adotado pelo MI6 para missões que autorizavam matar. Este sistema foi desenvolvido para identificar agentes que tinham permissão para usar força letal em suas operações. No mundo de James Bond, o código 007 o coloca em uma categoria de elite, um agente com licença para matar. Ele não é apenas um espião, mas um símbolo de coragem e destemor. É um lembrete constante dos riscos e responsabilidades de ser um agente secreto. Cada missão é uma prova de sua habilidade e determinação. E o número 0007 se tornou sinônimo de excelência no mundo da espionagem. E se James Bond não for um nome de verdade, mas sim um codinome passado de agente para agente? Essa teoria muda tudo o que sabemos sobre a longevidade da franquia. Cada novo ator que assume o papel não estaria interpretando o mesmo personagem, mas sim dando vida a uma nova versão do mito. Essa teoria deixa a mitologia de James Bond ainda mais fascinante, transformando-o em algo muito maior que um simples personagem. É de explodir a cabeça, né? A gente desvendou os segredos por trás do Martini, da rainha e até do nome do James Bond. Se você quer continuar desvendando os mistérios mais cabeludos do cinema, se inscreve no canal e deixa seu comentário. Até o próximo vídeo.